Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede de tão grande quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as vestes, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixe, e havia também pão. Disse Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Amém, querido? Pode tomar o seu assento, por gentileza. Queridos, nessa noite, com base nesse texto que nós lemos, eu quero falar sobre atitude ou escolhas. E para que você entenda a mensagem que Deus tem para o seu coração aqui nesta noite, me permita te explicar um pouco do contexto desse texto que nós lemos. O capítulo 21 do Evangelho de João fala sobre a segunda pesca maravilhosa. A primeira pesca maravilhosa acontece em Lucas capítulo 5. Jesus, ele inicia o seu ministério e chama Pedro para ser pescador de homens. Aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, o contexto já é totalmente diferente. Jesus, ele já havia sido morto e já havia sido ressuscitado. E antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele ceia com os seus discípulos. E nessa ceia ele fala desse momento de dor e de angústia que ele teria que passar. E nesse momento, Pedro, ele jura fidelidade ao Senhor, não é mesmo? Pedro não jurou fidelidade ao Senhor, dizendo: Senhor, os outros discípulos até podem te negar, mas eu não, Senhor. Eu vou com o Senhor até na morte. E aí Jesus vira para Pedro e fala o quê? Ô Pedro, não fala coisa que você não pode cumprir, porque você vai me negar, Pedro, 3 vezes antes que o galo cante. E então, queridos, depois daquele momento, Jesus foi para o jardim do Getsemane. Ali Jesus foi traído, ali Jesus foi preso, e Jesus, ele foi levado para o Sinédrio para ser interrogado acerca da sua doutrina e da sua pregação. Então, queridos, o que acontece ali no Sinédrio quando Pedro está sendo levado? Alguns fariseus reconheceram Pedro como sendo um dos discípulos de Jesus. E neste momento, Pedro nega Jesus. E depois Pedro nega Jesus mais 2 vezes. E Pedro nega Jesus diante de uma fogueira, ou diante de um braseiro. E aí, queridos, Pedro se retira da história.
Jesus ele é julgado, ele é condenado e ele é morto. E ele é morto. E aí o que acontece? Vem comigo para a história, preste atenção. Jesus morre e Pedro, ele fica com a consciência pesada, porque ele havia jurado fidelidade, lealdade a Jesus, mas quando essa lealdade, essa fidelidade foi requerida, Pedro simplesmente o quê? Recuou e negou Cristo. E aí, queridos, preste atenção. Quando Marta e Maria vai no domingo de manhã até o túmulo de Jesus, elas vão perceber que a pedra estava vazia. A pedra havia sido retirada e o túmulo estava vazio. Então elas se deparam com um anjo e diz: olha, por que vocês choram? E ali o próprio Cristo aparece para elas, falando que ele havia ressuscitado e queria encontrar com os seus discípulos aonde? Lá na Galileia. E o interessante é que nessa hora, essas duas mulheres recebem a seguinte oração, a seguinte orientação: vai, diga aos discípulos e também a Pedro que me encontre aonde? Lá no mar da Galileia. Aleluia. E aí o que eu fico imaginando e que eu quero que você entenda é o seguinte: Pedro não era um discípulo, não era um dos 12? Sim ou não? Sim. Por que ele diz, vai, fala que Jesus ressuscitou, diga aos 12 e também a Pedro, se Pedro era um dos 12? Porque a essa altura, queridos, depois de haver jurado lealdade, fidelidade e ter negado Cristo, presta atenção, Pedro já não mais se sentia o quê? Digno de ser chamado apóstolo e discípulo de Jesus. E aí o que acontece? Quando Pedro recebe essa palavra, presta atenção, ele vai junto com os outros discípulos para onde? Lá para o mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, ou lago de Genezaré, que é a mesma coisa. Você pode ler do verso 1 ao verso 3. E aí, o que acontece? Jesus, ele demora para aparecer. E aí, o que Pedro decide fazer, meus irmãos? Verso 3. Pedro decide fazer uma escolha. Que escolha, pastor? Vou pescar. Só que esse vou pescar aqui, preste atenção, não é um vou pescar porque eu vou ali pegar uns peixes e que quando Jesus voltar, eu venho aqui para conversar com ele, não. Quando Pedro, ele diz, vou pescar, ele está voltando para sua velha profissão, para sua velha vida. Ele está desistindo do seu chamado, do seu ministério. Eles passaram 3 anos com Jesus, aprendendo sobre o reino de Deus. E quando ele falha, ele não se sente digno, e ele quer retroceder e voltar para trás. Ele quer deixar tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus de lado, para voltar para a sua velha profissão. E aí, sabe o que esse texto nos ensina? Que uma escolha errada pode nos tirar fora do propósito de Deus. Presta atenção, uma escolha errada, uma atitude errada é o suficiente para nos tirar fora do propósito de Deus. Pedro, querido, havia sido chamado para ser o quê? Pescador de homens. Jesus havia chamado Pedro para um propósito, para algo maior, para ser embaixador do reino de Deus. Mas uma escolha errada, uma atitude errada foi o suficiente para fazer Pedro retroceder. E é assim que às vezes acontece conosco. É assim. Às vezes nós
erramos nas nossas escolhas, porque ninguém é perfeito. Às vezes nós fazemos escolhas erradas. E essas escolhas erradas que nós fazemos nos tira fora do propósito de Deus para as nossas vidas. E aí, querido, o que o texto continua nos dizendo é que se não bastasse a Pedro ter tomado uma atitude, ter feito uma escolha errada, essa atitude errada de Pedro acaba influenciando os outros discípulos a também entrarem no barco e ir com ele. Porque o texto diz, preste atenção, disseram-lhe os outros quem? Os outros discípulos, também nós vamos contigo. E o que nós aprendemos aqui, queridos? Nós aprendemos é que uma escolha errada não só nos tira fora dos propósitos de Deus, como uma escolha errada também é o suficiente para influenciarmos outras pessoas a também sair fora dos propósitos de Deus. E o que acontece, pastor? Acontece o que vem na sequência do texto. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite eles nada pegaram. Preste atenção, uma escolha errada é o suficiente para nos tirar fora do propósito de Deus. Uma escolha errada é o suficiente para sermos influenciados ou influenciar as outras pessoas. E o pior, uma escolha errada, uma atitude errada pode escrever, preste atenção, uma história de decepção e frustração em nossas vidas, mesmo que por um curto momento. Como seguidores de Cristo, como igreja, nós fomos chamados para viver sobre um propósito, de anunciar e testemunhar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados de uma vida devassa para viver uma nova vida em Cristo. E às vezes, no decorrer desse caminho, nós falhamos, nós erramos, e Satanás usa esse erro, essa escolha errada, essa atitude errada, para te querer fazer voltar para a vida que você vivia. A sua escolha errada vai influenciar aquelas pessoas que estão à sua volta, vai influenciar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o contexto que você vive vai ser influenciado. Por quê? Porque toda atitude, querido, é uma influência, boa ou ruim. Ou nós influenciamos os outros para o bem, ou nós influenciamos os outros para o mal. Mas o pior é que quando nós erramos, nós colhemos os frutos das nossas escolhas erradas. Porque a lei da semeadura, ela é clara, querido. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E você sabe que quem planta um caroço de milho não vai colher um caroço de milho. Ele vai colher um pé de milho, com várias espigas de milho, que vai ter vários milhos. Tem muita gente, presta atenção, tem muita gente dentro da igreja sofrendo. Sabe por quê? Por conta de escolha errada do passado. Porque foi influenciado a tomar uma atitude errada no passado. E nós, queridos, não fomos chamados para sermos influenciados. Nós fomos chamados para influenciar a nossa geração.
fomos chamados para ser a luz do mundo, o sal da terra. Nós fomos chamados para resplandecer a glória de Deus. E aí, querido, o que o texto nos ensina é isso. Uma escolha errada nos faz sair fora dos propósitos de Deus. Uma escolha errada pode influenciar outras pessoas a também sair fora dos propósitos de Deus. E saindo fora do propósito de Deus, nós vamos escrever uma história de frustração, decepção e dor em nossas vidas. Mas aí vem, querido, preste atenção. Aí vem a boa notícia. É que mesmo diante da frustração de Pedro e dos discípulos, de ter pescado a noite inteira e não ter pegado nada, o que o texto nos diz? Verso 4: que pela manhã Jesus ele se apresentou na praia. E Jesus ele não se apresenta na praia para brincar de pescador. Jesus ele se apresenta na praia para reescrever uma nova história na vida de Pedro. Jesus ele não se apresenta na praia para brincar de lançar a rede de um lado ou de outro. Jesus ele se apresenta na praia, queridos, para lembrar Pedro que ele foi chamado, vocacionado para um propósito. Jesus ele se apresenta na praia para mudar a história. E aí vem a parte principal dessa pregação. Como é que Jesus muda e escreve uma nova história? Como é que Jesus reescreve uma nova história na vida de Pedro? Primeiro, Jesus ele se apresenta na praia. Presença. Repita comigo, presença. Segundo, como é que Jesus muda a história de Pedro e dos discípulos? Ele dá uma ordem. Lançai, imperativo, é uma ordem. E terceiro, como é que Jesus muda a história de Pedro? Ele mostra a direção do lado. Como é que Jesus muda a história na vida de uma pessoa, meus irmãos? Primeiro ele se apresenta. Depois ele dá uma ordem. E depois ele mostra a direção. Sabe o que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Preste atenção. Jesus está ensinando para os seus discípulos que a sua presença é, repita comigo, insubstituível. Que a sua ordem é, repita comigo, infalível. E que a sua direção é inerrante. Quando ele determina algo em nosso favor. O que faz, presta atenção, o que faz a diferença na vida de uma pessoa é a presença de Jesus. É a obediência à ordem dele e os mandamentos dele. E a direção que ele te manda seguir. Quem tem a presença, quem obedece à ordem e anda na direção, querido, não tem outro resultado a não ser esse aqui. Eles puxaram a rede cheia de peixes. Quando eu tenho a presença, quando eu obedeço a ordem e quando eu sigo a direção de Jesus, Jesus começa a reescrever uma nova história em nossas vidas. É por
por isso que a presença dele é insubstituível, a sua ordem é infalível e a sua direção é inerrante. A direção de Cristo não nos deixa errar os caminhos para conquistarmos as multidões de bênçãos que temos da parte de Deus, que já nos abençoou com toda bênçãos espirituais. Agora, por que às vezes nós não alcançamos essas multidões de bênçãos? É porque às vezes nós não temos a presença, não obedecemos a ordem e não seguimos a direção de Cristo. Mas quando nós temos a presença, quando nós obedecemos a ordem e seguimos a sua direção, Jesus, preste atenção, Jesus, ele vai, preste atenção, não só te fazer conquistar aquilo que você não tem, como ele vai encurtar o penoso trabalho da sua atitude errada. Você não entendeu? Não vou te explicar. Glória a Deus. O texto vai dizer o seguinte: que aquele discípulo a quem Jesus amava, que aqui é João, disse a Pedro: é o Senhor. João reconhece que aquela pessoa que mandou lançar a rede ali era quem? Só depois que Jesus realiza um milagre, é que João reconhece que era quem? Por que isso às vezes acontece? Porque a consequência das escolhas que nós fazemos erradas, às vezes nos causa tanta dor, tanto sofrimento, que nós perdemos a sensibilidade da presença de Jesus, que mesmo estando perto, nós não conseguimos perceber que o tempo inteiro ele esteve conosco para mudar a situação, e só estava aguardando o momento de perceber a sua presença, obedecer a sua ordem e seguir a sua direção. E aí, quando nós nos damos conta de que ele nunca nos deixou e nunca nos abandonou, olha o que o texto vai dizer: que Pedro lançou ao mar, mas os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede de peixes, porque não estavam distante da terra senão 200 côvados. 200 côvados. Não é 200 metros, porque um côvado tem 40 centímetros. Menos de 100 metros. Eles estavam distantes da praia menos de 100. Lembra que eu disse que quando nós temos a presença, obedecemos a ordem, seguimos a direção, Jesus encurta o penoso trabalho da atitude errada? Pedro não tinha passado a noite inteira no mar pescando? Sim ou não? Sim. Mas aí, quando ele está voltando, sem nada, frustrado, sem a provisão para sua casa, o sustento para sua família, Jesus se apresenta na praia, dá uma ordem, mostra a direção, e Jesus não vira para ele e fala assim: volta lá no mar e lança a rede. Não. Lança a rede. Da onde você estiver, você lança a rede. E ele estava 200. O que Jesus fez? Jesus encurtou o penoso trabalho da atitude errada. O que isso significa, pastor? Isso significa, irmãos, que quando nós temos a presença, obedecemos a ordem, seguimos a direção, nós podemos recomeçar de onde nós estamos e alcançar as bênçãos que Deus tem para nós. Jesus, ele vai te poupar do penoso trabalho da sua atitude errada. Jesus vai te poupar do trabalho, porque agora você tem a presença, obedece a ordem, segue. E aí, querido, quando Jesus encurta o penoso trabalho da atitude errada, o que vai acontecer? Nós vamos conquistar aquilo que nós não temos,
sem precisar perder aquilo que temos de mais importante. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós temos a presença, obedecemos a ordem, seguimos a direção, nós conquistamos aquilo que nós não temos. Pedro não tinha peixe, mas agora ele passa sem precisar perder aquilo que era mais importante. O que, pastor? A presença de Jesus, a ordem dele e a direção dele em nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você não precisa se corromper para conquistar as coisas deste mundo. Você não precisa se vender para conquistar aquilo que não tem. Basta você ter a presença de Jesus, ser fiel à ordem dele e seguir os caminhos dele, que você vai conquistar aquilo que você não tem. Que as coisas vão chegar e acontecer na sua vida sem você precisar perder a presença de Jesus, sem você precisar perder a santidade, a ética e a moral, queridos, porque quando nós temos a presença de Jesus, é isso que acontece. Nós conquistamos aquilo que nós não temos, sem precisar perder a presença de Jesus, a obediência à sua palavra, sem precisar deixar a direção do caminho dele. Aleluia! Mas aí, queridos, o texto vai nos surpreender, porque quando nós temos a presença, eu sou repetitivo, né? É para você sair daqui a semana inteira pensando nessa palavra. O pastor falou tanto da presença, da ordem e da direção de Jesus, mas é para isso mesmo. É proposital, é didático. Não é porque eu não tenho mais argumento, é didático, é para que você grave. Quando nós temos a presença, obedecemos a ordem e seguimos a direção. Primeiro, Jesus escreve uma nova história. Segundo, ele encurta o penoso trabalho da atitude errada. Terceiro, ele nos faz conquistar aquilo que nós não temos, sem precisar perder aquilo que temos de mais importante, que é a presença dele. E quarto, aonde está o quarto, pastor? Está aqui, verso 10. Disse Jesus: trazei-te alguns peixes que arrastastes e apanhastes. Verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede cheia de 153 grandes peixes. Então até aqui Pedro está conquistando aquilo que ele não tinha, sem perder aquilo que ele tinha de mais. Mas aí vem o detalhe: e mesmo sendo tantos, a rede não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós temos a presença, obedecemos a ordem, seguimos a direção, as bênçãos de Deus vai ser tantas em nossas vidas, de forma que elas não se perderão. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Nós vamos conquistar as multidões de bênçãos da parte de Deus. As bênçãos de Deus são tantas, são abundantes, e elas não se perdem. Elas não se perdem. Aquilo que Deus tem para a sua vida, querido, é seu. Aqui, presta atenção, aquilo que Deus te proporcionar conquistar, diabo não vai roubar. Sabe por quê, missionário? Porque tem gente que conquista muita coisa, mas muito daquelas coisas que ele conquista se vão com o tempo, se perde. Você já viu aquele ditado: dinheiro que vem fácil, vai fácil? Sabe aquele dinheiro que muita gente ganha fácil, com desonestidade, imoralidade, vai fácil.
Mas quando nós temos a presença, obedecemos a ordem e seguimos a direção, Deus nos proporciona conquistar aquilo que nós não temos, sem precisar perder a obediência à palavra dele. E as bênçãos de Deus, presta atenção, as bênçãos de Deus não se perderão durante a caminhada. Ela é constante, ela é permanente para minha e para a sua vida. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Aquilo que Pedro conquistou não se perdeu, diferente da primeira pesca, porque lá a rede se rompe, mas aqui não. A rede não se rompeu. Não é apenas bênçãos de formas abundantes, são bênçãos constantes que não se perdem com o tempo. E aí, querido, o final dessa história é que quando eles chegam na praia, Jesus já está lá, com brasa. Onde é que eu disse que Pedro tinha negado Jesus? Diante de um braseiro. Então quando Pedro chega ali, o que tinha? Brasa. E o que tinha? O que Pedro foi buscar? Quando Pedro chegou na praia, o que tinha? Brasa e peixe. Aleluia. Jesus está reconstruindo a cena na mente de Pedro. Você me negou diante de uma brasa. Você saiu do meu propósito para buscar aquilo que você não tinha, que eu prometi te dar, que é provisão. Mas você se frustrou, você saiu fora dos meus caminhos, deixou de obedecer minha ordem. Mas eu vim aqui para te restaurar, Pedro. Eu vim aqui para te restaurar. Eu vim aqui, preste atenção. Eu vim aqui, Pedro, te mostrar que eu sou tudo o que você precisa. Eu sou perdão para a sua vida. Eu sou provisão para você, para a sua casa, Pedro. Desde que você tenha a minha presença, obedeça a minha ordem e ande na minha direção. Aleluia! Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é misericordioso, Ele cura, Ele traz perdão, Ele é. Então Jesus reconstrói a cena para mostrar, Pedro, eu vim aqui te restaurar, eu vim aqui te mostrar, Pedro, que embora você tenha me negado diante do prazer, eu tenho graça, eu tenho perdão disponível para a sua vida. Eu sei que você queria abandonar o seu chamado para ir pescar, voltar para a sua velha vida, mas eu vim aqui te mostrar que eu posso te dar muito mais daquilo que você pretende. Eu tenho coisas grandes, maiores na sua vida. E aqui, querido, o que acontece no capítulo 21? Pedro é restaurado. Jesus vira para ele e fala assim: você me ama, Pedro? Ele fala: eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, você sabe todas as coisas, você sabe que eu te amo. Então Jesus vira para ele e fala: então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Guia o meu povo, conduz o meu povo à santidade, ao arrependimento. Apacenta esse povo, Pedro. Não desiste do seu chamado, não desiste da sua vocação, Pedro. E aqui, querido, nós aprendemos sobre atitude, nós aprendemos sobre escolhas. E para finalizar, eu quero te lembrar aquilo que nós aprendemos aqui. Primeiro, que uma atitude errada pode nos tirar fora do propósito, que toda atitude é uma influência, e que uma atitude errada pode escrever uma história de frustração. Mas quando nós temos a presença, a insubstituível presença, quando nós obedecemos a sua infalível ordem, e quando nós seguimos a sua inerrante direção, primeiro, Ele escreve uma nova história nas nossas vidas. Ele encurta o penoso trabalho da atitude errada. Terceiro, Ele nos faz conquistar aquilo que nós não temos. E as bênçãos dele é de forma abundante e constantes em nossas vidas. E Ele é tudo aquilo que a gente precisa que Ele seja.
e minha irmã exortado, edificado e consolado por essa palavra. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é a presença de Jesus, é a obediência, a submissão à sua palavra e a sua direção. Eu queria fazer um apelo aqui nessa noite. Não sei como você está, não sei o que você tem passado, o que você tem vivido,